vamos lá. Eu já quero iniciar, eu vou passar um vídeo antes da gente de fato começar a refletir juntos aí. Só que eu queria pedir já desculpas, porque eu recebi esse vídeo e eu fiquei de pesquisar quem que era essa pessoa que estava falando para divulgar o nome, né? E eu não consegui, não tive tempo, eu preferi vir e utilizar o vídeo, mas não vou conseguir dizer quem que é o palestrante. É um pedacinho de uma palestra. Se alguém de vocês souber quem é, me avisa no final, só que eu vou agradecer bastante, tá bom? Então vamos lá ver o vídeo. Eu particularmente gosto muito de falar de família, né? Porque eu acho a família um assunto um tanto contraditório. Porque é um lugar que a gente desenvolve o amor, a gente desenvolve uma série de sentimentos bons, mas também é um local que a gente encontra muitos conflitos, né? E aí, o que acontece nesse ambiente, nesse núcleo, que isso, né, tem que ser dessa forma nesse momento? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vou conduzir nossos pensamentos aqui hoje, tá? Então, vamos lá ouvir Então, como é um pedaço de uma palestra, ele começa meio desconectado, mas dá pra gente entender, tá bom? E a gente desligou o áudio. Ah, é. Assim somos nós. Também não tá aparecendo, né? Mas acho que o importante é o que vai falar. Eu acho que não vou mexer pra gente não perder tempo com isso. E a gente se foca no que vai misturar música com muito alto a música. Mas acho que sai bom. Peraí, a música então a gente tirou pendão. Os primeiros 300 veículos para os conselhos da região. Deixa eu ver uma coisa. Não há lugar melhor no mundo. É aqui. E ela acordou. Assim somos nós. Consegue ligar? Você não botou aqui? Não. Xiii. Vou botar. Esse aqui. É. Vai deixar mais aqui no fundo, se for. Pode deixar, acho ótimo. Mas agora esse músico não chega. Tudo lerdo, né? Nossa, que rápido. Onde que tá? Eu acho que tá em vídeos. É aqui. Está saindo? É pra sair. 3, 2, 1. Do que a minha casa. Não há lugar melhor no mundo do que a minha. Está saindo junto com a música. Mas dá pra entender. É, entender. Sim. Ah, vamos tentar. É? Então, vamos tentar. Ó, aqui já tá rodando normal. Cadê o teu volume dela? Você não tá vendo? Sim. E ela acordou em casa. Assim somos nós. Dorotes. Que achamos que muitas vezes família é problema. Família sempre será solução. Nunca problema. Problema seremos nós. Família será sempre solução.
E conta-nos que um homem, um pintor, queria pintar um quadro que fosse a sua obra-prima. Ele queria já parar de pintar e o último quadro deveria ser algo que, quando as pessoas olhassem para o quadro, veriam a coisa mais bela do mundo. E ele tentou, foi para o seu ateliê, tentou, mas não conseguia materializar numa tela aquilo que fosse a coisa mais bela do mundo. E ele saiu de casa, sua esposa ficou, seu filho pequeno ficou, e ele saiu caminhando para buscar uma inspiração. E no caminhar, ele se encontra com um poeta. E o poeta, uma pessoa sensível, percebe aquela certa angústia no pintor e pergunta a ele o que estava acontecendo. E o pintor diz ao poeta: eu quero pintar o último quadro da minha vida, eu quero que seja a coisa mais bela do mundo, mas eu não consigo materializar numa tela e não sei dizer o que é a coisa mais bela do mundo. E o poeta, com toda a sensibilidade, diz a ele: pinte o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. O amor une as pessoas. O amor alegra as pessoas. O amor sustenta as pessoas. Pinte o amor. O pintor concordou e disse: você está certo, vou pintar o amor. O poeta foi embora. E veio uma outra dúvida: como materializar numa tela o amor? Como ele desenhar, pintar, desculpe, algo que quando alguém olhasse, visse o amor? E continuou andando. Não resolveu. E ele se encontra com um sacerdote. Esse sacerdote, sensível às pessoas, pergunta-lhe a mesma coisa que o poeta lhe perguntara. O que aconteceu? E ele conta que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, como o último quadro do seu trabalho. Mas que não conseguia, e encontrou um poeta que havia dito que o amor era a coisa mais bela do mundo, mas ele não conseguia materializar o amor. O sacerdote sorriu, serenamente disse a ele: o amor é uma coisa bela do mundo, mas a coisa mais bela do mundo é a fé, pois a fé é a manifestação do amor que se tem a Deus. A fé é a retribuição que nós temos do amor de Deus. Pinte a fé. Ele concordou e disse: a fé é a coisa bela do mundo. O sacerdote foi embora e ele ficou com dois problemas: como materializar o amor, como materializar a fé, de forma tal que se olhasse e dissesse: são as coisas mais belas do mundo. Continuou caminhando. Voltando para casa, encontrou-se com um ex-combatente de guerra, sensível também, talvez pelos esforços e as dificuldades da guerra. E observa aquele homem que andava de cabeça baixa, pergunta o que havia acontecido, e o pintor conta que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, que o poeta lhe disse que era o amor, que o sacerdote lhe disse que era a fé, e ele não sabia o que fazer. E o ex-combatente sorriu, deu-lhe um abraço e disse: amor e fé são coisas belíssimas, mas a coisa mais bela do mundo é a paz. Pinte a paz, que você terá a coisa mais bela do mundo. Ele agradeceu e não sabia como materializar a paz, como desenhar para que olhasse e dissesse a coisa mais bela do mundo. E vai voltando. E chegando em casa, próximo à casa, já no portão, ele observa no portão que a sua esposa e seu filho estavam ali, esperando que ele voltasse. E ele se aproxima e o filho pequeno vem correndo para abraçá-lo, a esposa vem para abraçá-lo. E no olhar da esposa abraçando-o, ele viu o amor. E naquele olhar do filho, de confiança plena no pai, ele enxergou a fé. E entraram para casa, e dentro de casa, ele entendeu a paz. Foi para o seu ateliê, virou a noite pintando. No outro dia, chamou a mulher e o filho e mostrou-lhes o quadro cujo título era Minha Família, a coisa mais bela do mundo. Isso é a nossa família, a coisa mais bela do mundo, a escola das nossas almas, que nos foi presenteada
Deus, escolhida por nós, e temos todos os recursos para viver bem, com problemas, sem problemas e apesar dos problemas, com os entes queridos, sem eles e apesar deles, mas sempre a família será a coisa mais bela, onde nós cresceremos, nos formaremos e aprenderemos o real sentido da palavra amor, a certeza da fé e a serenidade. Deixa eu só me localizar aqui de volta. Esse é o palestrante. Alguém conhece? Eu também não conheço. Mas eu acho que ele fala, resumidamente, o que nós vamos falar hoje, né? A família é um local de grande exercício do amor e do perdão ao mesmo tempo. Eu trouxe como referência para conduzir as reflexões hoje um texto da Joana que fala exatamente o título da palestra, que é a Gratidão em Família, do livro Psicologia da Gratidão. Então, se alguém tiver interesse depois de se aprofundar, porque eu vou apresentar aqui um pouquinho os tópicos, mas o capítulo está nesse livro, tá? Então nós vamos começar aqui com, eu trouxe exatamente como a Joana escreve. Ela escreve um pouco difícil, não é tão simples, mas nós vamos desconstruir essa frase junto e entender um pouquinho. Ela fala que a família esfacelou-se, a comunhão doméstica transtornou-se, a sombra coletiva passou a dominar o santuário do lar e a desagregação substitui a união. Substituiu, exato. Lendo isso, o que vocês acham? Tem acontecido isso? Vocês acham que não concordam? Eu acho isso muito familiar, né? Talvez não seja familiar na sua vivência, no seu próprio lar, com a tua família. Mas é muito familiar na nossa sociedade, né? E uma das coisas que eu quero trazer pra gente pensar, que tem famílias que não tá passando por esse momento de desconstrução, tá harmoniosa, tá conseguindo seguir adiante. Mas quando a gente pensa na comunidade terrestre e nos conceitos do espiritismo, a gente não pode negligenciar que se tiver uma família ainda necessitando de ajuda para encontrar harmonia, todos nós estamos infelizes. Que a nossa felicidade total depende da felicidade total de todo o grupo que se constitui hoje o planeta Terra. E eu estendo até mais, né, para o universo, aí já vai mais longe da nossa capacidade de raciocínio, então eu vou usar como exemplo a Terra mesmo. Então, quando o outro está com problema, o problema também é nosso. E aí a gente tem que pensar de que forma que eu posso contribuir, não sendo invasivo. A gente não vai resolver o problema do outro, não é isso que eu estou querendo dizer, mas qual a responsabilidade nossa para com a sociedade em si, né? E a Joana vai dizer que isso está acontecendo em função do momento que a gente está vivendo, né? E um exemplo é o que a gente está exatamente vivendo agora, essa crise total, que se a gente não se centrar, a gente começa a se descompensar, porque
começa a dar a impressão que tudo está perdido, que não tem combustível, daqui a pouco vai acabar a comida, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E aí é a porta de entrada para entrar essa desorganização familiar. O Espiritismo fala, e no livro dos Espíritos tem uma pergunta que eu não vou lembrar o nome, acho que eu não coloquei aqui, que diz que se a gente acabar com a família, a gente vai retroceder para o egoísmo. Então a família ela é extremamente importante e ela não vai acabar. Apesar de existir até atualmente os movimentos sociais para desconstruir isso, mas é a família que vai nos fortalecer. Nós vamos chegar nesse ponto socialmente aí, né? E aí é que ela fala, a família esfacelou-se. O que é isso? Né? Se destruiu. A comunhão doméstica transtornou-se. O que é a paz, a harmonia? Não existe. A sombra coletiva passou a dominar o santuário do lar. As crises aí de fora estão entrando para dentro e desconstruindo tudo. E o que deveria estar acontecendo, que é a união, está acontecendo uma separação aí entre esses membros. Então a gente precisa... Dá para fechar um pouquinho a janela que faz muito frio. Acho que sim. Nossa, tá muito chato. E eu vi. Acho que melhor, vamos fechar tudo. Nossa, tá demais. Obrigada. Bom, se ficar frio, foi aberto aqui? Tá todos fechados ou não? Não. Tem umas flechinhas aí. Acho que é bom ter umas flechinhas, porque agora para os vírus circular é propício, né? Mas, e aí, com essa realidade, né, toda pesada, densa, o que a gente faz? Se o propósito é exatamente o oposto. E aí? O que a gente faz? Eu pergunto para vocês. O que a gente faz? Sente, chora. É a saída de muitos. O choro por amor, ela é abençoada. O choro por... Sabe que eu li essa semana que quando a gente chora de tristeza, a lágrima ela é diferente quando a gente chora de alegria. Eu achei bem curioso isso. Né? Tem até já no nosso corpo uma diferenciação. Mas o que a gente faz com essa família desconstruída e se a gente faz parte dela? Ser tu aquele que ama. A Joana que ensinou a gente. Como? A Joana que ensina a gente a ser tu aquele que ama. Aham. Então a gente tem de começar. Pela gente, não pelo outro. Boa dica. Isso é bem legal quando a gente pensa em família. Porque a gente tende a querer resolver o problema do outro, a querer mudar o outro, e a gente só tem uma responsabilidade, basicamente, é a nossa, né? Às vezes a gente vai ser um espelho para o outro, vai. Que bom quando isso acontece. Mas a gente não precisa dar conta das coisas do outro se a gente não está nem dando conta da nossa. Primeiro tem que ser nossa, né? E o amor, gente, não tem outra saída. Quando a gente tiver dúvida, em qualquer situação, seja na família ou seja fora dela, escolham o caminho do amor. Essa receita é infalível. Não tem como errar. Não tem. E na família também. Eu sei que não é tão fácil, né? Às vezes a gente tem as indiferenças dentro da família, você não consegue, às vezes, emitir, irradiar esse sentimento do amor pelo outro. E aí, o que a gente faz? Oração. Ah lá, a outra também já falou. Oração, né? E enfrentar, né? Se a gente tá reencarnado, isso eu quero frisar muito, entre os familiares que a gente necessita. Ninguém tá na família errada, não é nenhum acaso,
o pai, a mãe, os filhos, o esposo, a esposa, o tio, a tia, o avô, seja quem for, todo mundo foi escolhido a dedo para estar ali, foi muito planejado e muito provavelmente até vocês participaram de todo esse processo de escolha. Então, quando vier esse sentimento, eu estou no lugar errado, se conseguir desconstruir, eu acho bem legal, porque nós não estamos no lugar errado não, nós estamos no lugar certo, exatamente com quem a gente tem que estar. E a gente nasce junto para acertar as arestas, né? Para transformar a energia densa. Quando eu falo densa, eu vou incluir tudo que for, vamos dizer assim, mais negativo, por sentimento de amor, de leveza, né? E esse é um grande exercício, às vezes não é de uma vida só, de uma encarnação, às vezes são de muitas, sentimentos bem pesados de ódio, de raiva, às vezes vivenciado muitos anos. Não basta só eu tomar a consciência de que eu quero amar essa pessoa e eu acordo amando, né? Eu vou construir esse amor, eu vou construir isso. Nada é do nada só por um desejo. É um grande exercício, uma grande troca. E aí pode surgir assim, mas quando eu amo e a outra pessoa não me ama. É que nós vemos, ou seja, família ou casal, uns veio para ajudar e outros para ser ajudados. Isso é grande. Sim. Alguns estão um pouco mais adiantados, no sentido de ter um pouco mais de experiência, e outros um pouco menos, né? Então, nessa jornada aí da grande família, às vezes um que tem um pouco mais de instrução, tem um pouco mais de experiência, ele vai ajudar o outro. Isso tem no Evangelho, a gente pode estudar lá. Mas desde que eu não esteja deixando a responsabilidade para comigo mesmo, né? Por isso que são alguns, não são todos. Que às vezes essa construção de se transformar, ela não é tão simples, né? Não é à toa que a gente encarna tanto, senão a gente já estava todos perfeitos. E, às vezes, por um mecanismo de fuga, a gente começa a jogar no outro, né? Então, por isso que eu chamo a atenção nesse sentido, para a gente voltar mesmo as reflexões para a gente mesmo, né? Claro que a gente vai pensar no outro, mas a gente tem que pensar na responsabilidade que cabe a mim, o que eu posso fazer naquela situação, qual que é a minha contribuição pessoal. Então vamos seguir adiante para ver o que a Joana fala depois de tudo isso. A Joana fala que o desrespeito está se espalhando e ela fala do desrespeito de todas as ordens, né? De filho com pai, de pai com a mãe e em geral. A gente consegue entender isso muito facilmente. Mães emocionalmente enfermas e imaturas. E eu vou fazer um adendo meu. Mães e pais. Não é só mães, né? A maternidade, hoje ela deixa... talvez ela nunca tenha sido. Mas eu penso que a gente ainda não dá o devido valor à função de pai e mãe, né? Como deveríamos dar. E deveríamos ter escolas para isso, né? Se é que desse tempo, porque hoje ainda não dá. Eu acho que a mãe, ela está em qualquer circunstância. Porque, certo, tem pai que corresponde, mas a mãe sempre tem que, ela seja traída, tudo, ela sempre vai abraçar esse filho, assim, só dela conduzir por 9 meses, sela qualquer problema, toda a responsabilidade. Eu acho legal a gente frisar o seguinte, assim, a função materna, ela nos possibilita
alguns avanços espirituais, o exercício dela nos proporciona. Isso não significa que só porque eu sou mãe que eu vou atingir isso, não. O fato, pode ser que eu consiga, pode ser que não. E o de pai também. Então, o que é legal pensar é que é diferente. Ser mãe vai proporcionar alguns crescimentos e ser pai são outros, né? Por isso que às vezes a gente reencarna mulher, na outra homem, para a gente vivenciar todas essas experiências e conseguir avançar em uma em outra. Até eu li um livro essa semana que falava quando a gente nasce mulher, quais são os itens lá, os sentimentos que nos possibilitam avançar, e quando a gente nasce homem, quais são, né? E na maternidade e paternidade não é diferente. Genitores que consideram a prole uma carga. Isso é muito atual, gente. A gente vê que cada vez mais pessoas que têm uma certa estrutura financeira têm um pouco menos de filhos, né? Porque pensam muito nessa questão financeira. Eu falo isso por mim porque eu mesma passei por isso, né? Eu tenho uma filha e eu desejo ter mais filho, só que eu fico sempre numa luta entre o capitalismo, as despesas financeiras, e eu percebo que outras pessoas que convivem comigo têm algo semelhante. Inclusive, quando eu falo que quero ter filhos, alguns falam que sou louca, né? Então a gente esqueceu um pouquinho qual que é a função do pai e a mãe. A gente está tão cego no capitalismo, né? O dinheiro tem tanto poder hoje na nossa sociedade que esses valores que regem as famílias, né? Que regem as funções familiares, se perderam um pouco, porque a gente, vamos se dizer que nós, enquanto sociedade, estamos um tanto iludidos ainda com o capitalismo, né? Aí entra a ingratidão em escala assustadora, onde o interesse pessoal e o egoísmo têm falado cada vez mais forte. E tudo isso dentro da família, tá, gente? É muito fácil a gente ver isso de todos os âmbitos, assim, mães que às vezes deixam os filhos com as avós porque querem aproveitar a vida ao máximo, porque é jovem e não quer abrir mão de viver todas essas experiências para a maternidade, né? E outras situações como idosos que são deixados de lado por outros motivos que a família deixa lá, não quer nem saber. Então nós vamos pensar um pouquinho nisso, porque o tema é gratidão, mas a ingratidão está associado aí, né? O descaso por aqueles que auxiliaram no começo da jornada, que foi o que eu falei em relação aos idosos. E aí a Joana fala a respeito da ingratidão. Ela cita no texto que a ingratidão é uma doença da alma. E eu gosto de pensar assim também, né? Se é uma doença, então dá pra gente pensar numa suposta cura. E ela traz isso. Necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. Quando ela cita nascentes, a gente tem que ir bem a fundo, né? Então, a ingratidão, ela é como se fosse um sintoma, mas ela tem uma causa disso, que pode ser inúmeras coisas. Então, para a gente solucionar essa ingratidão, a gente precisa chegar nessa causa, que é nessa nascente aqui. Senão a gente não vai resolver, a gente só vai tampar buraco. E tudo que a gente tampa depois vai aparecer de outra forma. E ela reforça que o ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade. Quando a Joana fala isso, eu entendo que eu não serei feliz se dentro de mim existir algum ponto deste sentimento de ingratidão. E chega a ser bonito, né? E aqui eu estendo até a mais, né?
esse sentimento de gratidão, ele vai além da família, né? É gratidão pela nossa própria vida, é gratidão pela natureza, pela beleza que a gente tem, apesar de tantas coisas negativas. A gente tem tanta coisa bonita. Então esse sentimento de gratidão tem que ser cultivado por nós em todas as áreas aí da nossa vida, não só na família. Mas na família ela é um caminho para a gente solucionar os problemas, né? E aí ela fala, ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão num salto. Aprende-se gratidão mediante prática. Deve ser iniciado na família. Olha que contraditório, né? E aí a gente chega num outro ponto bem interessante. Por exemplo, aquele idoso lá que ninguém da família quer cuidar. Tem 7 filhos, é tudo ilusório, tá? Tô criando um caso aqui. Tem 7 filhos, ninguém quer cuidar. Aí a justificativa é que aquele pai, sei lá, vamos supor que seja um homem, nunca foi um pai amoroso, presente. Justifica? O que vocês acham? Vamos pensar de uma forma bem racional, sem a gente estar envolvido no fato. Justifica isso? Não justifica, né? Porque só o fato de um pai e uma mãe nos oportunizar a nascer já é um motivo que todos nós deveríamos ser extremamente gratos a eles e respeitá-lo por esse benefício que nós tivemos, porque eu sempre gosto de falar, é difícil nascer, principalmente nos dias de hoje. Então, aquele casal que nos oportunizou já é uma bênção, né? Essa é a primeira parte que deu aqui na palestra, nada tem exemplo capital, quando ela fazia a limpeza no meu Deus, 3 repórteres em Brisa, falou assim, eu não faria isso nem por 3 bilhões que dá. Ela falou, eu também não. Por dinheiro ela não fazia, mas por amor ela fazia. Gratidão. Isso mesmo. Então, vamos continuar imaginando essa cena, né? Da família que, de repente, a pessoa não se sente, que não houve essa troca, então você não se sente que deve fazer isso, né? É uma grande oportunidade da gente transformar sentimento, né? Não é porque o outro errou, ou negligenciou, falhou, que a gente vai falhar, né? Talvez seja a grande oportunidade da tua vida, da tua encarnação, que você deixe passar. Mas é uma escolha, ninguém é obrigado a fazer, né? Mas a gente vai arcar com consequências em outras encarnações, né? Então, assim, se a gente puder aproveitar a ocasião, aproveitem. Mas aí como que eu vou aproveitar se eu tenho rancor dentro de mim, eu tenho raiva, eu tenho mágoa? Como que eu vou cuidar daquele ser? Procurar tirar isso dentro de você. Você se purificar, então você já está compreendendo, está aproveitando essa existência. Se você não fazer isso, você vai partir um devedor para novas encarnações. Eu diria que assim, se a gente conseguir neutralizar esses sentimentos, já é um grande avanço, né? Por isso que Jesus dizia para a gente amar os inimigos. E a gente não vai sair amando de uma hora para outra. Então, neutralizou aquele sentimento, conseguiu neutralizar o sentimento, isso já vai nos permitir fazer algumas coisas. E aí, se a gente conseguir aos poucos, ir imaginando essa possibilidade do amor, se permitindo e se abrir nesse sentimento, aí isso vai acontecer naturalmente, né? E aí que acontecem os grandes encontros, é aí que acontecem as grandes histórias de vida, né? Quando a gente se abre para o amor, quando a gente está fechado,
Às vezes a gente fica sentindo tão sozinho, mas porque está fechado essa possibilidade desse sentimento. Então, no lar, as dificuldades devem facultar o sentimento de gratidão pela oportunidade de ressarcir débitos anteriores adquiridos, desenvolver a paciência, exercitar a tolerância e a compaixão. Mas eu quero frisar aqui que a gente, aquilo que eu sempre falei, a gente tem que fazer pelo outro, mas a gente sempre tem que respeitar nós mesmos. Então a gente não pode se invadir, né? Ficar aquela cobrança, eu tenho que amar esse ente querido, eu preciso sentir amor por ele nessa vida. Tenhamos compaixão conosco mesmo, né? Se tem aquele sentimento um pouco mais pesado, vai gradativo, se permita, mas faça alguma coisa, não fique estacionado ou alimentando aquele sentimento negativo, né? Eu acho que esse é o que mais nos impede o crescimento, quando a gente fica alimentando, fica sentindo aquela raiva, fica sentindo a mágoa, fica revivendo aquilo. Vamos abrir as outras coisas, mas tenha sempre isso em mente, que não é assim de uma hora para outra, que é uma coisa gradativa, que talvez não se resolva nessa vida, que isso vai nos facilitar muito. E a Joana fala que para o sucesso do empreendimento, o amor e a gratidão constituem as forças dinâmicas ao alcance do lutador. Não existe ninguém que seja impermeável ao amor, a um gesto de bondade, à gratidão sincera. Nós somos criados há muito tempo, e quando a gente foi criado, todo mundo foi criado com as mesmas potencialidades. Tudo que foi dado para um, foi dado para o outro. E o amor foi colocado lá dentro, né? Só que o amor foi colocado numa sementinha. Ela precisa ser cultivada e crescer para florir, né? E hoje nós temos dificuldade ainda para fazer esse amor crescer, esse amor florir, né? A Joana tem um livro que chama Amor, Imbatível Amor, e ela faz a gente pensar bastante sobre isso. Porque a gente tem um amor ainda de troca, um amor por interesse, que na verdade não é amor. A gente acha que é amor, né? O amor, ele perdoa tudo, não significa se deixar enganar por tudo, tá, gente? São coisas diferentes. O amor, ele permite que a gente cresça, que a gente seja luz, né? Então, para que a gente chegue a esse ponto, a gente tem que precisar começar a cultivá-lo, que ele não vai aparecer do nada. O amor não importa ele não exige nada. Tudo que você vai fazer é por amor, não tem importância você agradecer, a gratidão. É o amor, você está sempre amando, é isso aí que Jesus nos deu. Por exemplo, deu no final para você. Pela humanidade, eu dou a vida. Então, ele deu a vida por amor. Por isso, na hora X, ele perdoa todo mundo, porque ele achou que eles não sabiam o que faz, mas ele veio para nos ensinar com amor. Exatamente. Uma família gentil e harmônica, e existem incontáveis que o são, já é em si mesma um hino de louvor, de gratidão à vida. Isso é muito bom, né? Também, se estamos aí numa família harmônica, agradeçam a oportunidade, pensam a bênção que é a reencarnação e qual que é o propósito de estarmos entre pessoas que conseguimos cultivar o amor com mais harmonia, e qual é o compromisso que nós temos com isso também. Os resultados inevitáveis dessa conquista do lar harmônico logo se manifestam, que é a cura dos desajustes e das doenças, surgimento da saúde integral, da alegria de viver e do bem-estar. Que gostoso isso, né? A gente vai chegar lá. Então, é um dos caminhos aí da felicidade.
é a gente conseguir ter esse sentimento de gratidão entre os nossos entes queridos aí. E eu gosto muito, sempre que falar de família, de falar de um tema que eu gosto de reforçar, que é o Evangelho no Lar. Aqui todo mundo conhece o Evangelho no Lar? Alguém não conhece? Então vamos continuar falando um pouquinho dele para a gente aprimorar os nossos conhecimentos aí. O Evangelho do Lar é como se a gente trouxesse Jesus para dentro da nossa casa. E fazendo o Evangelho, a gente vai possibilitar que as energias mais pesadas se diluam e que o amor vá fluir melhor. Então é recomendado aí como uma técnica terapêutica para a gente ter proteção também espiritual, né? As casas que fazem o Evangelho são protegidas. Claro que vai depender muito dos nossos pensamentos. A gente faz uma vez na semana o Evangelho, né? Então não adianta meia hora de paz e o resto de briga. A constância do nosso pensamento é que vai dar o equilíbrio energético da nossa casa. Mas se a gente tiver, vamos imaginar uma casa que tenha conflitos e tiver meia hora de luz, já vai ser muito bom, né? Já vai ser uma grande oportunidade de transformação. Então faça o Evangelho na casa. O Evangelho é recomendado que aconteça uma vez por semana, no mesmo horário. Você combina com a família um horário que é melhor para todas as pessoas, se possível, né? Nem todo mundo, às vezes, daquela família quer participar, não tem problema, você pode fazer inclusive sozinho, se você quiser. Daí é recomendado que você faça a leitura em voz alta, né? Tem a prece inicial, a leitura, uma mentalização, uma vibração e uma prece final e a discussão ali depois da leitura do texto. Nesse Evangelho, você não pode censurar o texto que não quer participar, não. Você tem que jogar essa vibração de amor. Sim. E ela será distribuída não só para o seu lar, para os lares vizinhos, para Exatamente. onde ele vê, todo mundo recebe. O importante é você estar nessa sintonia. Nunca na censura. É você, esse amor que Jesus nos recebeu. Isso mesmo. Ele permanece na nossa casa uma vez por semana. Como você faz isso com o verdadeiro amor. Isso mesmo. Então, se você está fazendo sozinho, faz todas as sequências em voz alta. Por quê? Por causa da equipe espiritual, vamos dizer, os espíritos superiores precisam que a gente leia em voz alta? Não, é para os nossos companheiros espirituais, né? Todos nós temos às vezes temos obsessores, às vezes temos oportunistas, e o mundo espiritual é muito maior do que o mundo encarnado. Então é ilusão a gente achar que a gente não tem companhia. Então leia para que eles também aprendam, né? Olha só, é um exercício de caridade, que a gente está levando luz para talvez um irmão necessitado. Nessa hora da muitos espíritos que estão nas trevas, eles se convertem. Sim. Recebendo essa luz. Então, agora nós com esse pensamento de querer obrigar, nós não estamos. Nós temos que Isso mesmo. E assim, a espiritualidade recomenda que a gente faça sempre no mesmo horário. Aí sim é para os espíritos mais superiores, né? Porque a espiritualidade tem inúmeros compromissos. E quando a gente se compromete, ele vai estar ali na nossa casa, né? Eles que vão fazer a limpeza energética, vai dar um passe. Claro que tudo
espiritualmente, tá? Vai fluidificar a nossa água, é recomendado que você deixe uma água para cada participante. Se quiser colocar uma jarrinha, e aí na prece final a gente mentaliza, pede para que ela seja fluidificada, isso vai acontecer com certeza. É um tratamento espiritual, se tiver alguém precisando de algum tipo de energia ali, vai ser atendido. E aí é importante a assiduidade, porque se a gente marcar, vou falar o horário de casa, que é domingo, 9 horas, né? Eles vão estar lá, né? Se eu tiver lá no churrasco, na casa de fulano, ele perdeu tempo, né? Porque eu não estou ali para me reunir. Então tem algumas orientações assim, que se for viajar, você faz da onde você está, a distância, mentaliza a tua casa, a equipe espiritual já sintoniza contigo, é benéfico do mesmo jeito. Tem a orientação de fazer a leitura do Evangelho, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas assim, eu vou falar por experiência, eu faço Evangelho desde que nasci lá, acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos, a minha família adotou. Então o Evangelho chega uma hora que cansa, né? Você já leu muitas vezes. Então pode usar outros livros, né? Agora eu tenho uma filha pequena, a gente sempre faz leitura de histórias de criança, também é benéfico pra gente, pelo menos ela se envolve. Então o importante é a gente fazer leitura de texto edificante, de preferência de Jesus, ensinos de Jesus, né? O que mais? Deixa eu pensar aqui se eu esqueci de alguma coisa do Evangelho. Bem boa essa. Na minha casa fulano de tal é médium, ele vai na hora do Evangelho fazer uma comunicação. Não é para isso que serve o Evangelho no lar, né? Os trabalhos mediúnicos são em outros lugares. O Evangelho do lar é só para fazer leitura, prece, vibração. Nada de comunicação espiritual. Chegou convidado, tem visita. E aí, o que a gente faz? Convida a visita, isso mesmo. Convida a visita, né? Fala que é um momento de oração, ou explica o que realmente está acontecendo. Aí acho que fica a critério de cada um. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida a respeito do Evangelho ou sobre o assunto de família que eu trouxe pra gente pensar hoje? A gente tem 5 minutos. Então assim, eu quero reforçar assim, nunca desista da família de vocês, né? Por pior que seja a situação, por mais às vezes que a gente se sinta sem saída, isso vai acontecer. Às vezes acontecem coisas que a gente não sabe realmente o que fazer. Recorre à oração com muita fé, com muito amor, e se entrega a esse contato com a espiritualidade, que a gente nunca está só. A gente sempre vai ter uma intuição dos nossos espíritos protetores, qual que é a melhor saída naquela situação. Se tem uma pessoa difícil, que não é você ou outro, pode ser que seja você, né, o difícil, mas se for o outro, não desista do outro. Apesar que eu entendo que às vezes a gente tem que dar um tempo para o outro perceber algumas coisas, mas dar um tempo não significa desistir. Às vezes a gente está um pouco mais distante, mas continua vibrando para que ele encontre o seu caminho, continua acreditando e com fé, né? Porque, como eu falei, nós somos espíritos eternos, temos várias vidas, e às vezes a solução não vai vir nessa. E aí a gente pode se sentir falido quando a gente acredita que é só essa vida, né? Mas às vezes as experiências, como eu falei, é gradativa, às vezes ela precisa viver algumas coisas que a gente compreende que não é tão bom, mas para uma outra ser um pouco melhor, né? Um preparo às vezes para outra vida. Então quando vocês pensarem que parece tudo perdido, não está tudo perdido, né? Na escala da evolução a gente nunca volta para trás. A gente pode estacionar,
a gente pode adquirir mais débitos, isto sim. Mas na escala de evolução da compreensão, que ela, quando a gente é criado até chegar à perfeição, a gente não volta para trás. É que nem em escola. Se eu passei para o 3º ano, eu vou ficar sempre no 3º ano. Então, isso acho que é legal pensar, principalmente nas situações mais difíceis. E que o amor vibre no coração de vocês. Primeiro pense no amor a si mesmo. A gente só consegue amar o próximo quando a gente tem o amor para com a gente mesmo. Eu acredito que esse é o primeiro passo. Muitos de nós somos extremamente cruéis com nós mesmos, nos cobramos muito, nos culpamos muito e não deixamos que o nosso próprio amor seja doado a nós. Então, esse é o primeiro passo, né? Comece a se amar mais e automaticamente o amor vai se estender ao outro, ao outro, ao outro. E de repente você consegue aquela família harmoniosa nessa encarnação mesmo, né? Que é o objetivo de muitos. E é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês, a paciência, e que vocês saiam daqui hoje leves, esperançosos e com esse amor vibrando no coração para que o lar de vocês vibre em cada vez mais luz. Que assim seja.